passar a palavra para Carlos Wieser e Vânia Martins para a mensagem principal desta noite. É com vocês. Estimados amigos e amigas, é uma alegria toda segunda-feira estar com vocês para o nosso estudo bíblico. E você que está hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E a todos os demais que participam há meses e alguns que estão aqui já participam há vários anos. Sempre é uma alegria também contar com a sua presença, a sua participação. Tem uma frase que diz que às vezes uma imagem, uma foto, uma ilustração diz mais do que 1000 palavras. E a gente, às vezes, recebe algumas imagens aqui através das redes sociais. E eu vi uma imagem a semana que eu mostrei para a Vaninha. E a hora que eu mostrei para a Vaninha, ela disse: é assim mesmo, Carlos. E talvez alguns de vocês já até receberam essa figura, essa imagem, essa ilustração. E o que que dizia, o que que falava, ou melhor, o que que demonstrava a figura? Tinham dois caminhos. Um caminho estava lotado de gente, assim uma multidão seguindo naquele caminho. E o título era Pessoas que acreditam em Deus. E paralelamente tinha um outro caminho com poucas pessoas ali. Duas, três, quatro, cinco, seis, naquele segundo caminho. E qual que era o título? Pessoas que obedecem a Deus. Eu mostrei para a Vaninha e ela disse: é isso mesmo, Carlos. E daí ela completou com uma passagem da Bíblia. Tem um versículo da Bíblia que alguns de vocês conhecem, que diz o seguinte: até os demônios acreditam em Deus. Então, a crença pela crença, gente, não salva ninguém. Eu sei que algumas pessoas vão dizer: mas está escrito na Bíblia que basta dizer que aceita Jesus e será salvo. Eu não vou negar que tem esse versículo, de fato tem, mas existe tantos outros versículos que o Salvador disse: se tu me amas, guardarás os meus mandamentos. Então o Senhor vai salvar a todos? Sim, mas se nós amamos o Salvador e nós queremos demonstrar esse amor ao Salvador, vai ser através da obediência aos seus mandamentos. Então, tem outro versículo que diz o seguinte: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então, eu gostaria de afirmar a todos que estão presentes nesse encontro de hoje à noite que acredito eu que cada um dos senhores que aparece aqui na minha tela, o primeiro é o Fabiano e o último é a Cristina. Acredito eu sinceramente que vocês são filhos escolhidos de Deus. Deus tem um amor profundo para cada um de vocês. Deus tem bênçãos, promessas, respostas. Ele está ansioso para poder lhes abençoar, conceder privilégios que até agora vocês não receberam. Eu sempre digo que a vida sempre é daqui para frente, nunca é daqui para trás. Então, independentemente das dificuldades, dos desafios, dos dilemas, problemas, de todas as adversidades que cada um enfrenta, ou já enfrentou, ou quem sabe ainda vai enfrentar. Saiba que Deus tem um mundo novo, um horizonte novo, uma perspectiva nova para cada um de vocês. Uma das alunas queridas que está conosco aqui há semanas é a Thaís Martins. E ela já relatou, e eu vou compartilhar com quem está chegando agora, que ela passou por um momento muito difícil na vida dela. Mas graças às palavras do Salvador, graças ao Evangelho, ela está tendo forças para se resgatar, se renovar, se recuperar. Então, repito, não importa o momento que você está vivendo, Deus tem algo grandioso para oferecer a cada um. Eu citei essa passagem certa vez e repito aos amigos que estão chegando hoje. Lá em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, diz o seguinte: os seus caminhos não são os meus caminhos, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos
mais altos que os céus. Então, uma postagem que eu fiz recentemente nas redes sociais, e acho que vocês viram, que dizia o seguinte: Deus pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Porque no final, cada um de nós tem que assumir a parte individual que compete, que cabe a nós fazermos. É a relação de equilíbrio entre a misericórdia que Deus tem para todos os seus filhos e a justiça, onde Ele pede que nós possamos demonstrar o nosso amor para o Salvador. Então, convido novamente a todos os amigos, as amigas que estão conosco, a deixar com que Deus prevaleça mais na sua vida do que a sua própria vontade, do que a sua própria maneira, do que a sua própria forma, do que a sua própria concepção, o seu entendimento. Porque o nosso entendimento é limitado, mas o do Senhor é infinito. E se nós pudermos ter somente uma porção daquela bênção, daquela compreensão e daquela abundância que o Senhor tem para dar a cada um de seus filhos, a minha vida, a sua vida, a vida de todos será transformada. E esse é o nosso objetivo, é o meu, é o da Vaninha, ajudar cada um a se aproximar de Deus, aumentar a sua comunhão, aumentar a sua aproximação com o Salvador, permitindo com que os milagres da transformação aconteçam na sua vida. Eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Me parece que a Thaís já está com a mãozinha levantada. Pode falar, Thaís. Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer à senhora irmã Vânia pelo áudio. Hoje eu tive uma pequena recaída por preocupações que vocês já sabem e tive um acolhimento muito humano por Flaviano, pelo irmão Flaviano. Acredito que essas coisas podem estar acontecendo também porque dia 26 está se aproximando, que é o meu batismo, que eu tenho certeza absoluta que é o lugar que eu encontrei Jesus de verdade. Eu encontrei pessoas de verdade, irmãos de verdade, e quero convidar as pessoas que estão aqui pela primeira vez a visitarem a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, porque todo e qualquer conceito, como eu tinha, que eles possam ter, vai cair por terra e eles vão se sentir renovados e ver que é algo totalmente verdadeiro do que já se viu em qualquer outra religião. Eu estou cada vez mais encantada e quero poder servir a igreja depois que eu me batizar, com o que Deus permitir. Eu quero poder servir muito, de verdade, porque faz parte da minha natureza servir e cuidar. E a partir do batismo, acredito que eu possa ter essas oportunidades. E, irmã Vânia, gratidão pelo áudio. E eu vou anotar as suas frases para eu ler todos os dias. Deus te abençoe com a imensidão de saúde e sonhos realizados. E dizer que vocês foram meios, são meios de conectar pessoas do mundo todo a Deus e a Jesus Cristo da maneira mais transparente e verdadeira que a gente pode validar que é real. Então, pedir a Deus pela vida de vocês todos os dias. Em nome de Obrigada, Jesus Cristo, Thaís. amém. Obrigada. Um beijo para você. Outro beijo, linda. Obrigada. Gente, boa noite a todos, todos bem-vindos, aqueles que estão pela primeira vez, então, se sintam à vontade de, no final, perguntarem, comentarem alguma coisa, compartilharem alguma experiência, tá bom? Eu vou começar contando uma história que está lá no Velho Testamento, Samuel, capítulo 16. Lá conta que o Samuel era um profeta
E o Senhor falou para o profeta o seguinte, que entre os filhos de Jessé ele escolhesse o novo rei de Israel dentre os filhos de Jessé. Então, a Jessé tinha 7 filhos, eu acho, 7 filhos homens. E o Senhor falou para ele, ó, vai lá na casa de Jessé, que é lá que você vai ungir o novo rei de Israel. E o que aconteceu? Logo que ele chegou lá, que Samuel chegou, ele se encontrou com o filho mais velho, que era Eliabe. E ele pensou assim: estou diante do novo rei de Israel. Ele já imaginou, era um filho, ele viu aquele filho bonitão, fortão, um cara de rei assim, e ele já tomou essa iniciativa, e já pensou com ele, hein? Estou diante do novo rei de Israel. E olha o que o Salvador falou para Samuel, para o profeta: não atentes para a sua aparência, nem para a estatura, nem para a altura e sua estatura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então ele fala assim: não, esse aqui eu já rejeitei. Você está vendo o que está vendo com teus olhos, mas eu vejo diferente. Eu vejo o coração. Essa é uma das muitas escrituras que aparecem que o Senhor conhece o nosso coração e os nossos pensamentos. E daí foi aparecer, ele foi falando com o Jessé, e Jessé foi trazendo outro filho, outro filho, outro filho, e ele disse, não, não é nenhum desses. E daí, por fim, Davi, ele falou, mas você não tem mais nenhum filho? Ah, tem o Davi, cuida das ovelhas, mande chamar, nós não vamos jantar enquanto ele não vier. Quando ele veio, o Senhor revelou para ele que ele seria, então, no futuro, o rei de Israel. E ele ungiu daí o Davi para ser rei. Então, embora Davi não fosse o mais fisicamente atraente dos filhos de Jessé, mas o Senhor conhecia o coração de Davi, que era um coração obediente, um coração que queria agradar a Deus, um coração que tinha bons sentimentos e tinha na sua mente bons pensamentos. Então, o Senhor, ele deseja realizar os seus propósitos, abençoar a nossa vida, mas ele sempre não está julgando pelas coisas que ele está vendo, ele está julgando pelo que está dentro do nosso coração. Então, nós precisamos começar a prestar atenção. O que está dentro do meu coração? Será que está com coisas boas? Desejo de fazer o que é certo, desejo de agradar a Deus, de obedecer aos seus mandamentos? Ou se no meu coração tem ódio, raiva, inveja, ciúme, todas aquelas coisas que não é do Senhor. Então, isso nós precisamos verificar, nós temos que fazer uma autoanálise e ver. Daí tem uma escritura aqui que o Senhor fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, a primeira coisa que nós temos que avaliar, será que eu amo o meu Pai Celestial de todo o meu coração? Daí tem um ensinamento de Jesus Cristo que fala assim: o Senhor ensinou, se o nosso coração estiver totalmente voltado para Ele, por causa do seu sacrifício expiatório, podemos ser abençoados com a força e os dons espirituais que precisamos para superar nossos desafios mortais, resistir às tentações, receber orientação e compreensão e sentir alegria e paz nesta vida. Então, para a gente receber essas bênçãos de Cristo, bênçãos de paz, bênçãos de orientação, bênçãos de superar desafios,
bênçãos de dons espirituais, de força física, emocional, espiritual. Tudo isso nós precisamos estar com o nosso coração totalmente voltado a Cristo. Se nós queremos receber dele essas bênçãos, o nosso coração tem que estar nele. E às vezes não está. Mas não é nem porque está na maldade, é porque está na tantas coisas que esse mundo oferece, distrações, que a gente fica distraído com uma coisa aqui, uma coisa ali, e vai deixando o Senhor não em primeiro lugar na nossa lista, mas em último lugar na nossa lista. Cristo já falou lá no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, como o Senhor nos julga através do nosso coração. Como que está? Será que meu coração está puro? Então, aqui, bem-aventurados os puros de coração. E daí, gente, o nosso coração está conectado com a nossa mente. Tudo começa na mente, e daí nós vamos assimilando aquilo, e aquilo vira sentimentos. Primeiro é uma coisa que eu vi, uma coisa que eu falei, o que aconteceu, é uma coisa que está na minha mente a princípio. Mas, de repente, eu coloco sentimentos daquilo. Puxa, eu não gostei do jeito que ela me tratou. Ah, eu não gostei disso, daquilo. E, de repente, isso vem tudo para dentro do nosso coração. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade de não permitir que as coisas externas, que a gente vê tanta coisa, vê na internet, vê no jornal, nos jornais diários, as coisas que acontecem no mundo, e de repente, se a gente for que nem uma esponja absorver tudo isso, nossa, o nosso coração vai ficar cheio de coisas ruins. Então, nós temos que filtrar, não permitir que entre no nosso coração coisas ruins, mas permitir que o Senhor nos oriente, e temos que orar, pedir para o Pai Celestial para nos aproximarmos dele. Se temos algum sentimento no coração que precisa ser tirado, arrancado, nós temos que tirar através de oração. Como que oramos? Chamamos o nosso Pai Celestial, contamos tudo para ele o que está acontecendo no nosso coração e terminamos em nome de Jesus Cristo. Está lá nas Escrituras isso, lá no Novo Testamento. Cristo falar, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, assim farei. Então, quando vocês orarem, vocês façam. E a oração tem que fazer parte, é uma parte muito, muito, muito importante dessa nossa. É uma parte um pouquinho lá na frente, da nossa comunicação com Deus. É uma parte muito, muito, muito importante. Nós precisamos manter essa comunicação com o Senhor. Porque, mesmo que vocês não se comuniquem, mesmo que vocês não orem, mesmo que vocês não falem para o Senhor, Ele está sabendo tudo que se passa na sua mente e no seu coração. Tem uma série de escrituras, tanto no Velho Testamento, no Novo Testamento, falando que o Senhor conhece o nosso coração. Jesus Cristo, ele corrigia muitos escribas e os fariseus. Mas os escribas e os fariseus, eles obedeciam os mandamentos. Daí a gente fica, mas como que eu sei? Mas eles obedeciam pelo motivo errado. Como Cristo conhecia o coração deles, eles obedeciam não para agradar a Deus, ou para fazer a vontade do Senhor, ou para se purificar, ou para se tornar pessoas melhores. Eles faziam aquilo para ser melhor que o outro, para parecer, jejuavam, iam nas praças com o rosto transfigurado para mostrar que estavam obedientes à lei do jejum. Eles faziam muitas coisas, mas o objetivo dos escribas e fariseus não era correto. Mas eles achavam que eles podiam enganar o Senhor, fazendo só de boca para fora. Mas não dá para enganar o Pai Celestial. O Pai Celestial a gente não consegue enganar, porque ele conhece
aos nossos pensamentos e ao nosso coração. Então, não é impossível fazer isso. Daí Cristo falou assim: este povo, se referindo aos judeus, principalmente aos escribas e fariseus, aproxima-se de mim com a sua boca e honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, Cristo sabia que eles honravam, iam lá nas sinagogas e falavam e pregavam, mas e o coração deles? Estavam longe do Senhor. Está lá em, deixa eu ver aqui, aonde que está essa escritura? Em Mateus 15:8, se vocês quiserem ver. Então, este povo aproxima-se de mim com a sua boca, honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, nós precisamos ter essa capacidade, né, de nos aproximarmos do Pai Celestial, de sermos verdadeiros nos nossos propósitos. Nós temos que ser pessoas verdadeiras. Somos perfeitos? Não. Cristo espera que a gente seja perfeito nesta vida, não. Ele espera que a gente seja perfeito o dia que a gente chegar lá, através da ajuda que ele nos dará. Então, o Senhor não espera a nossa perfeição agora. Mas o que o Senhor quer? É um coração verdadeiro. Olha, Senhor, hoje eu tentei fazer o certo, não consegui, mas eu quero ficar perto do Senhor, eu quero fazer a sua vontade. É isso que o Pai Celestial quer. Ele quer ver o nosso coração, a nossa atitude. Hoje eu não fui tão boa como eu devia ter sido, mas eu peço perdão e eu busco isso. Então, isso é muito importante, porque senão nós não falarmos, o Senhor já conhece, mas Ele espera que a gente converse com Ele na oração e coloque os sentimentos que passam no nosso coração. Então, eu lembrei de uma experiência que eu ouvi uma oradora contando. Ela contou que, em uma época de eleição, foram lá, as primas se encontraram e isso foi nos Estados Unidos, né? Então, dois partidos só. Não é que nem no Brasil, que tem muitos partidos políticos, mas lá, os democratas, os republicanos e tal, e ali deu uma confusão. E a prima dela se ofendeu com o que ela falou e virou uma briga. E ela também já falou coisa para a prima e tal. E ela foi para casa tão chateada, porque elas tinham ido lá para se unir, para conversar e para tal. E daí surgiu aquele assunto da política, e por causa daquilo houve essa confusão e a prima a ofendeu, disse que ela era uma ignorante, que ela não estudava, que ela não prestava atenção na política, nas coisas que estavam acontecendo e tal. E foi uma coisa horrível. E ela voltou muito magoada para casa. Magoada com a prima, com raiva de tudo que tinha acontecido e tudo mais. E daí ela se ajoelhou à noite para orar, e ela começou a orar, daí ela começou: olha, Pai Celestial, hoje foi um dia difícil. Começou a contar essa experiência que ela tinha passado. E daí, de repente, ela mudou. Ela disse: e eu sei que o Senhor não quer que a gente fique brigado. O Senhor não é esse o seu desejo. O seu desejo é que nós sejamos unidas. Mas hoje aconteceu isso e eu estou muito magoada e eu gostaria de tirar esses sentimentos do meu coração. E ela disse que realmente aquilo foi mudando através da oração dela e da sinceridade com que ela falou para o Senhor. Ela sentiu como se o Senhor falasse com ela. Então, quando nós oramos com bastante sinceridade de coração, o Senhor conversa conosco realmente. E ela sentiu isso. E depois ela disse: felizmente, ela conseguiu se desculpar com a prima e resolver aquela situação que tinha saído do planejado. Então, as coisas acontecem. Foi inesperado para ela, ela se irritou e houve toda uma situação ali. Mas o que a gente não pode
é fazer com que isso saia da nossa mente e entre no nosso coração. E daí, agora, para o resto da minha vida, eu não falo mais com a minha prima, porque ela me fez isso, me xingou na frente das outras amigas, e eu passei essa vergonha e tal, e aumenta aquilo, isso é o que Satanás quer. Satanás quer exatamente, ele quer a desunião, a briga, a, a discórdia, a separação das pessoas. Mas nós temos que, não, Senhor, com a ajuda de Deus, podemos mudar as situações da nossa vida, transformar. E nós somos aqueles que vamos ter o coração na palavra de Jesus Cristo. Porque através de nós conhecermos a palavra, estudarmos a palavra, acontece essa transformação no nosso coração. A transformação, ela vem do estudo da palavra de Deus. Quanto mais eu dedicar, se hoje eu dedico 5 minutos, amanhã eu posso dedicar 7 minutos, no outro dia eu posso dedicar 10 minutos para a palavra do Senhor, essa palavra vai penetrar no meu coração a ponto de transformar o meu coração. Então, é muito importante nós. Aqui o Senhor fala, ó, pois eu, o Senhor, julgarei todos os homens segundo suas obras, segundo o desejo de seu coração. Então, o Senhor não vai nos julgar só pelas obras, vai julgar também pelo desejo que está dentro do nosso coração. Agora, tem uma aqui que fala assim, aqui diz, não era essa, é uma outra ainda, espera só um minutinho. Aqui, é uma escritura de Jesus Cristo. O Salvador ensinou que do coração procedem os maus pensamentos, e do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, começa que o que está no meu coração vai vir aqui no meu pensamento, e daqui do meu pensamento já vai vir para a minha boca. E daqui já vai vir a confusão. Então, se eu começo a controlar os meus pensamentos, começo a filtrar o que vai no meu coração, começo a ver as pessoas como Deus a vê, porque às vezes a gente quer olhar só um lado da moeda. A gente quer só o nosso lado. Não, porque ele me ofendeu, porque ele fez isso para mim, porque isso. Mas não. E eu? O que fiz? E por que aconteceu isso? Então, quando a gente começa a pensar mais, como que eu resolvo essa situação da maneira do Senhor? Porque situação, gente, vai aparecer todo dia. É no trabalho, é uma discussão com o marido, com a esposa, um desentendimento, é com um desentendimento com o filho, é desentendimento com um amigo e até com estranhos. Uma padaria, um funcionário, uma pessoa, no trânsito. É em qualquer canto da nossa vida, vai acontecer situações. Mas aquilo que tiver no nosso coração, na nossa mente, é o que vai sair da nossa boca. Se nós tivermos só coisas ruins, vai sair nome feio, vai sair briga, vai sair xingar o outro, que são coisas que aborrecem ao Senhor. A Geisa pode falar. Boa noite. Então, é o seguinte: uma pessoa que já conhece a palavra de Deus, ela pode se batizar sabendo que tem pessoas que estão magoado com algum comportamento e atitude dela, ou ela precisa pedir perdão para poder se batizar, sabendo que o batismo é morrer para o mundo e nascer para Deus, né? Um renascimento. Isso, Então, mas se a pessoa sabe disso, mas ainda não tem essa coragem, ela está preparada para se batizar? vai ter que orar. Essa é uma resposta que vem de Deus para você, não da mim. Nós temos que orar para o Senhor. Essa é uma das coisas que nós precisamos aprender.
para Deus, não adianta querer esconder, porque Ele sabe de tudo. Então, nós temos que chegar e sermos sinceros. Olha, Senhor, aconteceu isso no passado, não sei quando. Eu alimentei esse sentimento ruim contra essa pessoa tantos anos. Ou agora eu quero renascer em Cristo. Eu quero me livrar de tudo isso. O que que eu preciso fazer? E o Senhor vai colocar na nossa mente. As respostas de Deus vêm como um pensamento que a gente ainda não teve antes, que não é nosso. Você sabe que aquele pensamento não veio de você, que veio do Senhor. Então, ele vai te dizer, ó, comece a orar pela pessoa, telefone para ela, manda um WhatsApp, faz alguma coisa, vá conversar com ela pessoalmente, marca um encontro. Alguma coisa o Senhor vai te dizer. Cada caso é um caso. E às vezes, gente, a gente perdoa, mas aquele outro que fez não perdoa. Mas tudo bem, porque o problema não é nosso, o problema é dele. É um problema que. Oi? Ele, sim, Não entendi. ele vai ter que prestar Um conta. dia é ele que vai ter que prestar conta para o Senhor. Nós temos que nos preocupar com o que está no nosso coração. Isso que nós temos que preocupar. Agora, o que que o meu vizinho, o meu chefe, ele tem no coração, isso é problema dele. Então, nós temos que preocupar com o nosso. Nós estarmos dignos de termos o poder de Cristo na nossa vida. O poder para vencer a tentação, o poder para ter paz, o poder para resolver as coisas, solucionar os problemas. Tudo vem de Deus. Para isso, a gente precisa estar limpo. Agora, se o outro não está, isso é problema dele. Porque às vezes as pessoas pensam assim: ah, eu não vou perdoar porque ele não me perdoou. Então, porque ele me fez isso, ele não me perdoou, eu também não perdoo. Mas não é assim. Nós precisamos cuidar do nosso vaso interior. Limpo, não tem que o Senhor manda limpar e lavar o vaso interior? Nós precisamos fazer isso. Agora, se o outro vai fazer, daí o problema é dele, da outra pessoa. Oi?